Você ou a sua equipe de vendas tem problemas na qualificação de leads, em atrair leads qualificados, em trabalhar a prospecção e qualificação dos leads que chegam até a sua empresa? Sabia que você pode usar um sistema de pontuação para ajudar nesse processo de qualificação de leads? É sobre isso que eu falo nesse vídeo. A maioria dos vendedores, quando faz a prospecção de um novo lead, de um potencial cliente para a empresa, parte da prospecção direto para a apresentação do produto ou a apresentação da proposta. E não faz uma qualificação, ou seja, não verifica se aquele potencial cliente realmente tem interesse em comprar o produto ou serviço da sua empresa agora, se ele tem autoridade para decidir sobre isso, se ele se encaixa ou se ele está de acordo com o perfil de cliente ideal da sua empresa. Tudo isso faz com que você tenha um alto grau de perda de oportunidade, ou seja, muitas oportunidades são perdidas justamente pela falha ou falta de qualificação de leads ali no início do processo. Um jeito de você minimizar ou melhorar a qualificação de leads é trabalhar com um sistema de pontuação, também conhecido como lead scoring. Basicamente, você vai avaliar questões, informações do lead, que podem ser, por exemplo, o perfil da empresa ou ao cargo daquela pessoa, até mesmo respostas das perguntas que você usou durante o processo de prospecção ali. E essas respostas, tudo isso, na verdade, vai ajudar a pontuar aquele lead e decidir se ele realmente é um lead qualificado, que merece ser passado para vendas. O que eu vou fazer agora é mostrar na tela do computador aqui, eu vou mudar para a tela do meu computador e vou mostrar como é que você consegue criar um sistema de pontuação, dentro do próprio CRM, que vai facilitar muito essa questão de qualificação. Vem comigo. Olá, tudo bom? O objetivo aqui, hoje nesse vídeo, é mostrar como que você cria um campo personalizado de pontuação dentro do CRM, que vai avaliar as respostas, ou algumas respostas que você está armazenando do processo de qualificação que você está realizando com o seu lead ali, com o seu potencial cliente. Tudo através do próprio CRM, tá? Então, vou fechar minha webcam para iniciar, para ficar mais fácil. Então vamos lá. Nós já fizemos um outro vídeo onde mostrei como que a gente cria um roteiro de perguntas aqui dentro do CRM, Ou seja, campos personalizados, que são perguntas que eu estou fazendo para qualificar, ajudar no processo de qualificação. Então tem algumas perguntas que são criadas aqui dentro que facilita muito. Aí, vamos supor que você quer fazer uma pontuação, definir uma pontuação de qualificação. Aqui nesse caso, uma pontuação que está indo de 1 a 5, em função basicamente, nesse caso, de duas respostas, que são a prioridade em resolver o problema e se o lead tem autoridade suficiente para decisão de compras. Então, baseado nessas duas respostas, ele vai fazer uma pontuação aqui de 1 a 5, tá certo? Como está tudo nulo, então por isso está marcando 0. Então, como é feito isso daí? Basicamente, se a gente editar aqui e preencher essas duas informações, aqui sim, e tem autoridade sim, quando eu salvo essas informações, eu vejo que a minha pontuação desse meu lead é igual a 5. Como foi feito isso? Vamos em Designer. Basicamente, para fazer esse tipo de pontuação, a gente usa campos personalizados, e aqui no caso em contatos, e workflows que vão avaliar as respostas, tá certo? Então, primeira coisa, foram criados, como nós temos duas perguntas, dois campos ali personalizados, respostas sim ou não, foram criados inicialmente dois campos do tipo numeral, do tipo numérico, que é a pontuação da autoridade e a pontuação da prioridade. Mas a gente pode, por exemplo, depois trabalhar com pontuação para saber se ele está dentro do perfil de cliente ideal, pontuação em termos de prazo, várias outras pontuações que a gente pode trabalhar. Mas, inicialmente, aqui a gente fez a pontuação da autoridade e da prioridade.
essas pontuações vão refletir numa outra pontuação, que é a pontuação da qualificação, que é um campo personalizado do tipo numérico. Ou seja, ele pega esse campo numérico, ele usa variáveis numéricas para fazer onde você pode configurar uma fórmula ali dentro. Então, exemplos mais simples que eu posso falar é fazer pontuação de qualificação de um lead, ou, por exemplo, calcular a bonificação de uma venda, de uma oportunidade que um vendedor está trabalhando, ou sua equipe de venda está trabalhando. Então, 1% do valor total das vendas é a bonificação que o vendedor vai ganhar, 10%, e assim por diante. Então, isso você consegue fazer através de campos numéricos ali, de campos personalizados de número calculado, do tipo número calculado. Então, basicamente, aqui no número calculado, só para mostrar como isso foi feito, aqui você tem a lista de todos os campos que você tem criados no seu CRM e se você pode usar para fazer uma expressão numérica, uma expressão matemática, desculpa. A gente vai olhar que, basicamente, são os campos ali decimais, pontuação ali, ó, que são os campos que estão como sim aqui, até o do ICP está como sim, que são campos que eu posso usar para fazer o cálculo. Então, nesse caso, eu pego o nome da variável, que é essa informação do meio aqui, e uso para fazer a minha equação. Então, a pontuação da prioridade mais a pontuação da autoridade dividido por 2. Nesse caso aqui, tá certo? Mas eu posso colocar outras pontuações, dar peso para as pontuações, multiplicar, né? 2 vezes essa, 3 vezes essa, faço a conta, divido por... Né? E aí eu vou ter o número de 1 a 5. Ok? Então, eu posso fazer a conta que eu quiser, ou a equação que eu preciso para poder calcular aqui a minha pontuação. Uma vez que eu faço essa pontuação, então, essa pontuação é uma questão para armazenar essa campo personalizado onde a gente armazena a pontuação. Onde nós vamos trabalhar a variável para ele poder traduzir isso em números. Então, eu vou fazer um workflow. O workflow, ele vai avaliar as respostas que estão sendo dadas no formulário e vai preencher as pontuações relacionadas. Então, eu tenho um workflow que tem que avaliar cada uma das respostas possíveis. Então, eu tenho um workflow que vai avaliar o critério da prioridade alta, né? Então, critério de alta prioridade, critério de baixa prioridade, critério de autoridade e critério de baixa autoridade. Porque aqui, no caso, eu tenho resposta sim ou não. Então, sim, não, sim e não para cada uma das perguntas. Então, basicamente, só para exemplificar aqui, é um workflow, eu vou ficar acompanhando, monitorando campos, contatos e leads. E o meu critério é, se a prioridade é sim, então eu vou passar para a próxima tela, que seria qual é a ação. A ação é, eu vou atualizar o meu campo de prioridade para 5. Se eu posso fazer outras ações, eu posso atualizar uma informação relacionada, por exemplo, a informação relacionada seria uma tarefa, uma reunião, ou criar até mesmo uma outra informação aqui. Não tenho nenhum e-mail, não faz sentido nesse caso. E eu vou dar só um nome, ou seja, esse workflow ele avalia o critério de prioridade do lead, é o critério de alta prioridade do lead, nesse caso. Vamos voltar para a lista de workflows. A mesma coisa de baixa prioridade. Então, só que em vez de olhar agora a resposta sim, eu estou olhando se for igual a não, então qual é a ação? A ação vai ser atualizar o meu campo de pontuação de prioridade para 1. Pronto. Vou para a próxima. Próxima mensagem. Não tenho nenhuma mensagem de e-mail, não faz sentido, né, nesse caso. E o nome que eu dou para esse workflow, que avalia o critério de baixa prioridade. Salvo. A mesma coisa eu fiz com a autoridade. Então, se ele tem autoridade sim, então a pontuação da autoridade é 5. Se ele tem autoridade não tem autoridade sozinho para definir, então a pontuação é 1. E eu posso fazer outros workflows, por exemplo, posso fazer um workflow que vai monitorar a pontuação do meu ICP, ou seja, do meu perfil do meu lead.
Ele vai, por exemplo, avaliar o ramo de atividade da empresa. Então, se o ramo de atividade for serviços, tecnologia e empresas de serviços de uma maneira geral, empresas de tecnologia ou empresas bancárias, eu vou dar uma pontuação 5 para aquele lead. E aí, aquela pontuação, eu coloco ela no meu, eu envolvo ela, eu incluo ela no cálculo da pontuação do lead. Tá certo? E isso faz com que a pontuação seja atualizada conforme as respostas vão sendo inseridas no seu lead. E com isso, deixa eu voltar aqui para a tela dos leads. Entrando na Laura, onde eu estava, né? Vou voltar até a minha webcam. Opa, legal. Então, com isso, a minha pontuação, então, eu posso, por exemplo, colocar o ramo de atividade aqui, né? Ó, o ramo de atividade aqui da empresa como também uma pontuação. Perceba que aqueles campos são campos ocultos, eles não estão aparecendo aqui, porque eles estão sendo usados basicamente por uma forma matemática. Então eu posso definir que se a empresa, se o lead tiver como ramo de atividade automotivo, prestação de serviço, ou tecnologia, então eu tenho uma pontuação 5. Se foram outras, eu tenho uma pontuação 4. Se forem outras, uma pontuação 3. Essa pontuação ela vai depois ser usada na fórmula para calcular a pontuação final do meu lead, que seria esse número aqui embaixo. Vamos mudar para cá. Que seria esse número aqui embaixo, a pontuação da qualificação do meu lead. Tá certo? Isso faz com que você tenha uma melhor visualização, ou seja, uma síntese das respostas vai ser traduzida em um único número que vai facilitar se aquele lead pode ser qualificado ou não para ser passado para o time de vendas. Tá bom? Então, esse foi um vídeo mostrando, como eu disse, como você pode criar um critério de pontuação em função das respostas que você tem para as perguntas, ou até mesmo em função das informações preenchidas de variáveis que você tem aqui dentro do seu lead. O objetivo aqui nesse caso é a qualificação do lead, tá bom? Mas você pode usar para outras questões, para outros pontos aqui, para resolver outras questões dentro do seu processo de vendas, como eu disse, como calcular a bonificação, a meta a bonificação da sua equipe de vendas, ou de cada vendedor, melhor dizendo, tá bom? Então, fico por aqui nesse vídeo. Voltamos no próximo vídeo com mais dicas de como usar o Inovatismo no CRM para melhorar o seu processo de vendas, os resultados de vendas da sua empresa. Um abraço, até mais!